é saber que a morte já não é mais um sinal para você. É saber, se você estiver olhando para situações difíceis e dolorosas, Deus está olhando para a sua salvação. E que lindo, mais uma vez, aquilo que a Kátia partilhava com a gente hoje de manhã. A gente está vendo os nossos grupos de orações tão pequenininhos, mas Deus está vendo gerações transformadas através daquelas poucas pessoas que começaram a se reunir. Ele é o Senhor e Salvador. Que movimento é esse, meus irmãos e minhas irmãs? É o mesmo movimento da samaritana. Você quer pior lugar para Jesus ter começado a falar do sopro de vida do que aquele? Quem olhava para aquela mulher não olhava como Jesus olhava. Talvez o olhar do mundo sobre a samaritana fosse um movimento climático, um fenômeno climático de morte. As pessoas desprezavam, inclusive os apóstolos tinham um olhar malicioso, malvado e de morte sobre aquela samaritana. Quando eles olhavam para ela, só viam destruição. Se você continuar olhando para a sua igreja e proclamando para a sua igreja que ela é uma igreja morta, ela nunca vai reviver, ela nunca vai nascer. O seu olhar, meu irmão, minha irmã, deve ser o olhar de Jesus sobre a samaritana, estrangeira, prostituta e mulher de muitos, digamos assim, prostituta não, adúltera e mulher de muitas. Quem é que pode olhar para esse sinal? E o Papa nos diz: existe um sinal de Deus que é mais forte dos sinais tenebrosos desse mundo, e esse sinal se chama o Espírito Santo, doador de vida. Quando ele fala sobre isso, ele fala, coloca a mão no seu coração, ele fala que Jesus prometeu o Espírito Santo para a samaritana no dia em que ele disse que do seu interior jorrariam rios de água viva. Meu irmão, minha irmã, a promessa que Deus está dando para você tem um sinônimo: vida. Amém? Deus está proclamando uma palavra. O Espírito Santo é Senhor da vida, e quando jorra essa água para a vida, é vida eterna. O Espírito Santo, quando ele toca nos nossos corações, ele faz emanar uma fonte de vida. Ele dá ordem para a vida começar na sua vida. Ele dá ordem para a vida começar onde tem destruição e morte. Renovação Carismática de Petrópolis pode começar por vocês, um novo derramar de bênçãos, de vida. Enquanto vem um movimento climático, um fenômeno climático que trouxe morte, através do nosso interior pode jorrar vida para o mundo. Amém, meus irmãos? A promessa de Deus diz que do meu interior jorrará alguma coisa para a vida eterna, e essa é a obra do Espírito Santo, Senhor da vida. Se tira, Senhor, da nossa presença, se tira de nós o teu Espírito, tudo fenece, tudo volta ao pó. Você pode imaginar, meu irmão, a sua vida sem o Espírito Santo? Você não é nada sem o Espírito Santo. Você não será capaz de fazer nada sem o Espírito Santo. Ele deve estar aí no seu coração como fonte e sinônimo de toda a vida que há dentro de você. O Espírito Santo é o único que é capaz de dar vida. Nós temos um grande problema hoje em interpretar os sinais de Deus. Nós olhamos para o Brasil,
Vemos que Deus criou todas essas coisas. Quando enxergamos, dizemos: essa vida é do Senhor. Mas se acontece algo errado nessa vida, nós tendemos a dizer: Deus permitiu que isso acontecesse, como se o mesmo doador de vida pudesse ter doado aquela desgraça para você. Eu gostaria de trazer para você essa palavra: Deus, o Espírito Santo que doa a vida, jamais vai trazer a morte na sua vida. Amém? Ele só vai livrar você da morte. Ele vai santificar de tal forma a morte que vai trazer você para a vida eterna, meu irmão. Mas não existe nada que venha de Deus que possa ser morte. Você não pode declarar uma palavra de morte, de maledicência para os irmãos. Para onde é que nós estamos olhando? Estamos olhando, os sinais são idênticos. Idênticos. O que está diante de você? Está diante de você um sinal. Ele pode ser idêntico, que está apontando para um Deus que é Senhor, ou para um Deus que perdeu na sua vida. Talvez as dores do seu coração, talvez a experiência de morte no seu coração é o que mais enfraquece o senhorio de Jesus na sua vida. Quantas vezes nós dizemos, Deus perdeu, não, estou muito triste, depois que minha esposa morreu, eu já nunca mais fui o mesmo, nunca mais tive aquela fé ardente, porque você interpretou os sinais de morte sem o Senhor da vida. O Espírito Santo, ele paira sobre o caos. Ele é Senhor da vida, porque diante desse caos, Ele vai fazer disso uma bênção. Amém? O Espírito Santo, ele vai transformar toda a carne malvada num espírito de bênção. O Espírito Santo, ele vai transformar a nossa vida. Nós seremos transformados, glorificados, e todo o mal que havia em nós será transformado um dia, meu irmão e minha irmã. Esse é o desejo de Jesus diante da samaritana naquele poço. Esse desejo, ele se multiplica. Jesus vai falando também: olha, eu vim para fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Palavra longa, e bendito seja Deus que você aplaudiu a palavra de Deus. Tem gente que continua dizendo que palavra chata, que palavra que me incomoda. Meu irmão, não há nada que seja mais santo do que a palavra de Deus. Amém? Amém. Não há nada que seja mais poderoso do que essa palavra na sua vida. Nada, meu irmão, pode ser mais forte do que isso. Jesus diz nessa palavra que do seu interior jorrarão rios de água viva. Amém? Coloque a mão nessa palavra e diga: obrigado a Deus pelo teu poder de vida, pelo poder da tua vontade, pelo poder do teu Espírito, e pelo poder da tua palavra.